Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Começando. Cadê? Aqui. Esperar mais um pouquinho, né? Ó, tô ajeitando. Olá, mãe. Boa noite. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Aí. Entrou mais um. Então, quantas pessoas tem? Entrou mais um. Ver, não dá pra ver. Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IJN Alphaville. Meu nome é Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Tudo bem com vocês? Graça e paz, boa noite, seja bem-vindo à nossa célula digital EJN Alphaville. Hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus, em Gênesis 3, 8 a 10. E também falar sobre nos Salmos 25 e 14. Você fala, né? Gênesis 3, 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então, nessa passagem fala de Gênesis, do encontro que Adão tinha com Deus. Mas também é entender um pouco da intimidade com Deus. Fala em Salmo 25, versículo 14, diz: O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. Então, entender também a explicação do versículo 14 de Salmo, para Deus revela a sua aliança e os seus segredos aos que o temem. Então, o que você entende, né, da palavra do Senhor? Ah, não vai falar do tabernáculo? Não, o tabernáculo só é um processo. Ah, tá. Então, eu estava falando hoje com o Alexandre o seguinte: como essa intimidade com Deus, né, nessa passagem que fala sobre Adão. Então, vocês pensam assim, comigo. Deus tinha uma intimidade com Adão porque ele ia lá, conversava com ele no final da tarde, tinha essa liberdade de estar falando com Adão. Porque você não tem uma intimidade com uma pessoa e dá, vamos dizer assim, liberdade para ela dar nome nos animais, das plantas. Vocês concordam comigo? Então, assim, que nem eu tinha falado para você, né? Sim. Sobre essa intimidade. Ninguém vai dar uma intimidade com uma outra pessoa. Então, e Deus tinha essa confiança em Adão. Primeiro porque ele criou, mas eu fiquei questionando o Alexandre hoje. Mas Deus sabia que Adão, ele iria pecar. Só que eu falei assim, se ele sabia, por que ele deu essa liberdade, essa intimidade com Adão? Né? E não era isso que a gente comentou? Sim, de chegar assim ao ponto. Porque fala assim, são pontos até do versículo que a gente não atenta, mas fala assim, no jardim à tardinha, né? Onde que foi feito tudo durante o dia e a tardinha é aquele repouso de estar conversando, falando como foi o dia, né? Como que foi Adão, né? Aquele bate-papo, aquele bate-papo com Adão, né? Como que foi, tudo bem? O que você sentiu hoje? E ele foi falando, né? Nós imaginamos isso, mas o ponto que eu quis chegar é o seguinte: quando Adão pecou, eu fiquei pensando assim, você como uma pessoa, vou te dar um exemplo, assim, como assim ser íntimo? Eu e o Alexandre, nós somos marido e mulher.
Então eu sou mais íntima dele. Então, por exemplo, eu bate conta que eu sou Adão e ele é Deus, tá? Vou dar um exemplo. Né? Daí, fala aí, amor. Adão, você tá, né? O que você fez, né? O que você que fez? você fez, né? Eu falo assim, aí, ó, é culpa da mulher que você me deu. Então eu quis dizer assim, se ele não tivesse essa intimidade com Deus, ele não estaria falando isso. Porque quando você é íntimo, você tem essa liberdade. Então, ou seja, ele tinha... Qual a palavra que eu tinha falado para você? Ter honra, né? Vamos dizer assim. E ter confiança em um e o outro. Então, o que a gente quis dizer assim... jamais a gente vai ter uma intimidade com uma outra pessoa, essa liberdade de estar falando com outra pessoa, deste jeito. Então, eu acredito o seguinte, que Deus deu o livre-arbítrio para Adão. Então, ele teve essa comunhão com Adão, de estar mostrando para ele, cuidando dele. Quem é íntimo não fica, não deixa largado. Então, porque até a palavra ensina que como que era a forma, como proceder. Aí a gente vê para a gente resgatar isso, de a forma que a gente vai ter essa intimidade com Deus e como que era assim, dessa forma. Então, da forma que está na palavra é revelado, aí a gente às vezes não tem isso no nosso coração, até nosso caminhar também com Até Cristo. você escreveu aqui, respondeu-lhe o homem, né? Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então, para você ver que ele tinha vergonha, como é que ele soube que estava com... ele não tinha esse sentimento, entende? Então, pessoas que são muito íntimas sabem um do outro, entendem um do outro. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, um exemplo, como é que a gente tem essa intimidade com Deus? A gente não sabe, só jejuando, orando ao Senhor, que do dia a dia, conversando com Ele, você tem mais intimidade. E você sabe identificar a voz dele. Por isso que você tem essa intimidade. E aí a gente vê que é isso que fez, né? Como você falou, Adão não se arrependeu ali de pedir perdão, né? Perdão, Senhor, né? Não teve isso, né? Não teve isso. Não teve, então, não se arrependeu. Porque tudo para Deus, Ele perdoa. Então, e a gente vê que essa parte, Deus procurava a gente, é o que a gente estava querendo chegar. Deus, Ele ia até nós. Hoje é o contrário. Nós que temos que ir até o Senhor. Então era o oposto. E naquela época tinha livre acesso. Deus, né? E o homem. Sim. Que hoje não. Né? A gente vai chegar, claro, nesse ponto. Que é só através de Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus. Então, inverteu o quadro. E que não deveria ter sido assim. Sim. Né? Deveria... Bom, a gente não sabe também, né? A gente não sabe também o processo. Mas simplificando, inverteu os sentidos. E que a gente vê que como Deus é misericordioso. Então, essa frase até que eu falei sobre o Salmo 25:14, reforça a chave para a gente entender, né, o que Deus quer para a nossa vida. E a gente entender, buscar que tem um chamado, tem um propósito, a gente saber lidar com essa situação. Então fala, Deus revela a sua aliança e os seus segredos aos que o temem. Então, isso é forte para a gente entender que o Senhor vai falar com a gente dessa aliança que foi feita. Sim, que através de Jesus. Justo. E ele toma isso com uma confiança nossa, né? Se a gente vai honrar,
tem todo um processo. Se a gente vai ser temente a Deus, vai passar por provações, então não é tão simples assim. Não é porque cada um, ainda mais, tem o seu processo, né? E quando a gente entrega a Cristo, pode ser a salvação na nossa casa, mas cada um tem um processo. E como é difícil, né? Às vezes entender, porque a Fernanda, para entender o dela, o meu lado, de ter essa intimidade com Deus, mesmo sendo casados, não é a mesma coisa de ela falar assim, não, eu assim, é uma regra, né? Não tem como, eu achava que era uma regra, mas não tem regra, né? Então Deus vê, quando foi dada a palavra também, Jeremias fala, buscar-me eis, me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Então, o Alexandre tem um jeito para buscar Deus, eu tenho um jeito para buscar Deus. Cada um tem um jeito, né? E você procura também, se puder, ter essa intimidade com Deus, vai fazer bem para você. Sim, saber que Deus está falando, dirigindo, também provendo, né? Deus quer cuidar de você, é só você deixar. A passagem de Apocalipse fala assim, né? Quando eu bater na sua porta, né? Vamos ver se você vai abrir. Em Apocalipse fala, 3:20, que Jesus está à sua porta. Será se que você ouvir a vai minha abrir? voz e abrir a porta, entrarei para estar ceando, comendo, juntando, falando, conversando, né? Você abriria essa porta para ter uma intimidade com Deus? Não é isso? A gente precisa também entender, né? E aí o segredo, todo mundo fala, mas como assim? A Bíblia fala, mas eu não entendo nada, né? Não, é que a gente não estudar, não caminhar, a gente vai vendo que situações, muitas vezes até a gente, né, fala, a gente já viu Gênesis, já viu, mas e hoje a gente aprofunda mais esses detalhes que passou, né, no estudo e achou que de falar, a criação foi, mas são detalhes que foi aqui que não pensaria que nessa passagem estaria falando da intimidade, né, para a gente buscar intimidade. Então foi no princípio aquilo, da intimidade, né? Então tem todo o processo do Antigo Testamento até o Novo de que Deus ensinava em cada forma de como buscar a Ele. E Deus, ele vai, o Espírito Santo, ele te ensina. Todo Sim. mundo é capaz de ouvir a voz de Deus. Todo mundo consegue, sim, ter uma intimidade com Deus. Então, cada um tem um processo, né? De estar conversando com o Senhor, pedindo a Ele, né? Que nem um pai. E enfim, a palavra diz, né, que a gente precisa estar buscando Ele. Então, cada um vai ter o processo, então, do buscar, né? O primeiro buscar, e aí vem todo o processo de entender o coração, né? Então, Deus vê o coração, né? Então, a gente tem que estar buscando a gente Ele. não adianta só pedir, né? Ele sabe que nosso Sim, coração. Deus sabe todas as coisas, mas Ele vai ver que necessita, mas Ele vai ver o nosso coração. Amém. Então, essa primeira parte a gente falou, a gente vai falar a segunda parte na quinta-feira, né? Verdade. Tá orando. A gente vai estar orando agora e agradecendo ao Senhor, né? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede, né? De estar entendendo a Tua palavra, mas que o Senhor possa estar abençoando a todos que estão na live, a todos que vão ver depois, que seja mesmo uma palavra de transformação, libertação, de cura emocional, cura espiritual, Senhor, e que o Senhor provenha tudo aquilo que o Senhor nos ensina através das orações, mas também do coração, né? Entender que o coração é importante para o nosso buscar ao Senhor e que o Senhor possa estar cuidando mesmo da vida de cada um, mas também das nossas famílias, Senhor, filhos, pais, e a gente possa entender que mesmo que as pessoas estão com problemas no casamento, mas que o Senhor possa dar solução, possa dar um direcionamento
e possa mesmo transformar vidas mesmo. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até agora em nossas vidas. Abençoe imensamente, Senhor, a cada um que está aqui buscando a tua palavra, buscando entendimento, Senhor. E coloco mesmo nossas vidas, essa live nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Amém, amém. Gente, aproveitando para estar convidando vocês para o culto de amanhã, quarta-feira, vai ter um culto sobrenatural, às 15 horas e às 20 horas, na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Se vocês puderem estar curtindo o nosso vídeo, a gente agradece. Nós temos um canal no YouTube. Se vocês quiserem estar conversando mais sobre esse tema, tem um WhatsApp na nossa bio, se vocês quiserem ir lá clicar. E daí vocês entram para a gente estar conversando mais. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, nossa, não? Falou bem. Decorei. Obrigada, gente. Jesus ama vocês. Nós amamos também. Deus abençoe. Tchau. Não esqueceu nem.